O que é pecado? Ora, em linhas gerais, nós poderíamos dizer que o pecado sempre é uma desobediência aos mandamentos de Deus. O pecado sempre é uma transgressão da vontade de Deus para nós, vontade esta que nos realizaria enquanto pessoas, que nos tornaria felizes. Pois bem, ora, o pecado pode ser classificado da seguinte maneira. Poderíamos fazer um esquema. Então, nós temos o pecado original e o pecado atual. O pecado original é aquele cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Ao serem tentados por Satanás, ao serem tentados pela serpente, desobedeceram a Deus e obedeceram à voz do demônio. Então, pecando, perderam a graça santificante na qual foram criados, perderam também a graça preternatural, que completava a sua natureza. De tal forma que a morte entrou no mundo, a morte entrou na natureza humana, que então foi ferida. De tal forma que agora adoecemos, envelhecemos e morremos. De tal forma que agora provamos em nós aquela certa lei da concupiscência que nos inclina para o mal. Então, após o pecado original, é fácil fazer o mal e difícil fazer o bem. O pecado original ele é transmitido quando se transmite a natureza humana após a queda. Então, quando Adão e Eva tiveram filhos, e seus filhos, outros filhos, a natureza humana foi transmitida, decaída, ferida. De tal forma que agora precisamos da correção da graça, como vai chamar Santo Agostinho em uma de suas obras, sobretudo o batismo, a graça que nos dá novamente a condição filial, que nos faz recuperar a graça santificante. O pecado atual, por sua vez, é todo aquele cometido pelo uso do livre-arbítrio da vontade. O pecado atual pode ser subdividido em pecado mortal e pecado venial. O que é o pecado mortal? O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1857, nos dirá o seguinte: é pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Então, o pecado mortal sempre tem três características: matéria proibida grave, estabelecida pelos 10 mandamentos; pleno entendimento por parte da inteligência, o sujeito sabe que é pecado; e pleno consentimento por parte da vontade. Ele quer fazer e realiza a ação. Então, nós temos um pecado mortal. Ora, a consequência do pecado mortal é perdermos a graça santificante. Se perdemos a graça santificante, nós também merecemos o inferno. O pecado mortal nos faz merecer o inferno. Porém, a misericórdia divina, que não nos abandona, ao longo dessa vida terrena, Deus nos oferece a sua misericórdia para que possamos nos arrepender e nos converter. E então voltarmos à comunhão com Ele. A comunhão da graça santificante. Por meio do sacramento do batismo, se o sujeito não é batizado ainda. Pelo sacramento da penitência, se o sujeito já era batizado, mas cometeu um pecado mortal e agora se arrependeu e quer voltar à comunhão com Deus. A absolvição sacramental. O que é o pecado venial? Um pouco mais adiante, no parágrafo 1862, o Catecismo da Igreja nos ensina: comete-se um pecado venial quando não se observa, em matéria leve, a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Então, nós temos sempre um pecado venial quando encontramos três características: matéria proibida leve, ou então o não entendimento perfeito daquela matéria, ou o consentimento imperfeito daquela ação. Então, poderíamos dar aqui alguns exemplos. O roubo pode ser um pecado mortal ou pode ser um pecado venial. O sujeito que roubou a aposentadoria do idoso, que ele dependia para sobreviver, cometeu um pecado mortal. Mas o sujeito que roubou uma pequena moeda que estava no carro de alguém, cometeu um pecado venial. Porque, no primeiro caso, é uma matéria grave.
No segundo caso, é uma matéria leve. Ambos são pecado, mas um pecado mortal e outro pecado venial. Os pecados veniais não nos fazem perder a graça santificante, mas nos fazem perder a graça atual, da qual nós precisamos se queremos realizar boas obras e crescer na virtude. Por isso, nós precisamos, então, lutar contra o pecado mortal e o pecado venial, se quisermos ser santos. Que Deus nos ajude a trilhar este caminho de luta constante, de perseverança até o final.